Pelas minhas anotações, você falou 6 vezes não é mesmo. Seis Meu vezes, Deus. 6 vezes não é mesmo. Então, se a gente fosse dividir o tempo, 20, 30 minutos, a cada 5 minutos você falava não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo. Tá? Então, é só uma dica. Outra coisa que eu achei importante colocar para você é o seguinte: quando você falou de base hidratante, nem você falou que a base hidratante ela deixa um efeito de hidratação na pele, porque ela tem essa propriedade, ela tem alguns ingredientes que promovem a hidratação na pele. Não é um erro seu, mas é uma dica que eu queria te dar. Nem toda base que ela é chamada de base hidratante, ela tem esses ingredientes e ela tem a função de hidratante, tá certo? Muitas bases dessas são chamadas de hidratante porque elas têm partículas de luz na fórmula. Elas são misturadas a iluminadores, entendeu? Então, o efeito da base, e aí vai a dica para todas as meninas, a base, você disse corretamente, ela tem o efeito mate e o efeito hidratante, né? O efeito mate, ele é para retirar o brilho da pele. Então, vale a pena você reforçar, nesse momento que você está falando de efeito da base, você reforçar que as bases elas são feitas para diferentes tipos de pele, e como a gente tem a pele oleosa e a pele seca, as bases são escolhidas de acordo com essa necessidade. Então, o efeito não é necessariamente aquilo que eu quero. O efeito é aquilo que também pode ajudar a resolver um problema da minha pele. Por exemplo, peles oleosas têm uma facilidade de brilhar demais, de iluminar demais. Então, as bases de efeito mate, elas têm alguns ingredientes como os óxidos e dióxidos que absorvem a oleosidade da pele e promovem esse efeito opaco. Porém, uma coisa que temos que falar, muitas das bases mates estouram em fotografias. Então, base mate, ela, às vezes, pelo fato dela ser mate, as pessoas não aplicam um pó depois dela, por ela ser mate, porque ela fica realmente já com aquele efeito seco. Mas ela pode estourar em fotografias, porque o que faz o mate na base são esses dióxidos que têm uma função de absorver o brilho da pele, que absorver a oleosidade. Mas para absorver a oleosidade, a gente tem esse problema de ter um ingrediente que pode esbranquiçar nas fotos. Às vezes, a base mate, visualmente, aos nossos olhos, ela fica perfeita. Mas com foto e flash, principalmente de câmera de celular, pode ser que dê uma estourada. Então, vale a pena a gente reforçar sobre isso, tá? E que as bases hidratantes podem também ser chamadas de base luminosas ou radiantes. Hidratantes, luminosas ou radiantes. As bases que Essa eu aprendi agora. hidratantes, luminosas ou radiantes. Algumas marcas, a Natura, por exemplo, não chama de base hidratante, chama de base radiante, tá? E algumas outras marcas chamam de base luminosa. O que é uma base luminosa? É uma base que, dependendo da marca, ou ela tem emolientes que deixam aquela pele com um efeito molhado, com um efeito brilhoso de viço, um pouquinho molhado, ou ela deixa um efeito brilhoso, como se fosse uma partícula, aqueles glow. Então, todas essas são bases consideradas luminosas ou hidratantes, que servem para peles mais ressecadas ou pele madura, já que esse brilho, esse glow, disfarça as linhas de expressões e algumas características que a pele madura tem, entendeu? Então, uma dica é essa. Quando você falar das bases, reforça bem a diferença da mate para hidratante e para que isso. Não é uma questão simplesmente de gosto. Eu gosto da mate ou eu gosto da hidratante. Eu digo, por exemplo, uma pessoa de pele madura não pode gostar de base mate. Ela não tem esse direito de gostar de base mate. Ela tem que gostar da base Vai luminosa. craquelar, né? E Acentuar as vai linhas, né? Isso. acentuar as linhas de expressão, tá?
Uma coisa que foi... aí eu considero um errinho seu. Você disse que era fria na hora que você falou de temperatura. E depois você disse que era neutra. Aí você é fria ou neutra? Se você sabe que você é neutra e você quer dar um exemplo, eu entendi você, eu entendi, mas eu estou me colocando como uma aluna cega, leiga, que não entende nada. Né? Ora, como é que ela é fria e ela é neutra ao mesmo tempo? Então, se você sabe que você é neutra e você quer dar o um exemplo das suas rosáceas, você poderia dizer o seguinte, ó, gente, quem é fria tem uma pele rosada. Eu falei que eu tenho umas marcas rosadas, né? Mas eu não sou fria, tá, gente? Essa rosada minha são pontos específicos que eu tenho rosácea. Então, eu descobri que a minha pele é neutra porque eu olhei para essa região aqui, né? Aqui, ó, que não tem as rosáceas. Então, o meu tom de pele, o meu subtom é esse aqui. Esse rosa que a gente está vendo em excesso é só na parte do rosto. Então, se eu comprar uma base da cor do meu rosto, eu vou ficar um camarão, né? Porque vai ficar rosa só da cabeça para cima e vai acentuar ainda mais esse rosa. Então, para neutralizar esse rosa aqui, eu tenho que encontrar a cor do meu colo, que vai me dizer o meu subtom, a minha temperatura, tá? Existem algumas pessoas que têm aqui o colo muito queimado, muito vermelho, e o rosto não é. Então, não é todo mundo que a gente vai olhar pelo colo, mas no meu caso, daqui para baixo, eu tenho outra temperatura. Então, eu vou respeitar a temperatura do meu colo, entendeu? Porque quando você diz que é fria e depois você diz que é neutra, você termina confundindo a pessoa. Agora não entendi foi nada. Não sei quem é mais frio ou quem é neutro. Você é neutra porque você tem duas temperaturas. Porque você tem ponto amarelado e ponto rosado. E aí, na maior parte, que é o seu corpo, o seu colo, o seu pescoço, é amarelado. Então, a gente vai encontrar, e como a base precisa ser testada entre rosto e pescoço, eu vou dar preferência à minha base do pescoço para não criar uma máscara rosa no rosto. Entendeu? Então, essa é mais uma diquinha. Entendi. Uma coisa muito importante que vai ir para todo mundo, e eu não aconselho, não é um erro, mas eu não aconselho, ensinar a começar a pele com corretivo. Não aconselho. Porque a maioria das pessoas, elas não tem o controle que você, maquiadora, tem, da quantidade de corretivo, entendeu? E também da cor. Eu já vi meninas colocando corretivo amarelo, daquele da Mary Kay, primeiro, e fica uma coisa horrorosa. Então, eu aconselho, Suzy, porque assim, quando você começa com corretivo, você está num curso aqui, tem 7 alunas, e as alunas vão todas começar com corretivo. É importante dizer o seguinte, dependendo da base que você está usando, você não vai nem precisar de corretivo, né? Primeiro, começa com uma base, porque algumas bases já cobrem imperfeição. A gente precisa tirar da cabeça das mulheres que o corretivo é uma coisa, vamos dizer assim, essencial e necessária, e ele não é, tá? Por quê? Porque se a gente colocar isso na cabeça das nossas clientes, elas vão sair todas com a cara branca, porque elas botam corretivo e elas não têm noção de quantidade, elas não têm noção de até onde vai o corretivo. Você falou, ó, a gente deve fazer um V, mas quando elas colocam o pincel encharcado, e aí deixa o excesso de produto, e de repente, quando bota a base, se o corretivo não tiver espalhado, ela vai misturar base com corretivo e vai ficar com a cara mais branca ainda, já que você orienta que é correto que o corretivo seja 2 tons abaixo da pele, entendeu? Então, para evitar que lá atrás, lá quando acabar o seu curso, a aluna saia de cara branca e diga assim, não, foi no curso de Suzy que ela aprendeu isso, né? O ideal é que a gente oriente a começar pela base, até mesmo porque você foi bem feliz quando você disse assim, a base ela vai servir de sustentação para os outros produtos. Aí, como a base serve de sustentação para outros produtos, se você colocou um produto antes dela, né? Aí você meio que desfaz aquilo que você construiu. Então, gente, como a base ela vai servir de sustentação para todos os produtos, vamos começar colocando ela. Porque algumas vezes a gente nem vai precisar de corretivo para corrigir imperfeição. A gente talvez precise de um corretivo para iluminar. E aí é uma outra função que ele tem também.
O nome corretivo ele remete à correção de alguma coisa, mas não necessariamente ele vai ser usado para corrigir. Eu, por exemplo, não preciso de correção nenhuma. A minha pele não tem imperfeição, a minha pele não tem olheiras. Eu preciso de um corretivo para iluminar. Depois que eu colocar minha base, se eu perceber essa necessidade, ok? Algumas bases, como por exemplo as bases luminosas, elas não ficam bem com corretivo. As bases radiantes, que têm partícula de pigmento, de luminosidade, elas não ficam bem com corretivo. Então, é uma base que a gente dispensa o corretivo, certo? Corretivo é um item dispensável. Ele não é essencial como a base é, certo? Isso aí é uma sugestão. Se essa questão de começar com o corretivo primeiro, gente, é para a gente eliminar erros futuros delas sozinhas, tá? Eu, como maquiador, você, como maquiadora, a gente pode usar o corretivo primeiro, sim, sem problema nenhum. Mas a mulher lá que está aprendendo a se maquiar sozinha, pode ser que isso vire um desastre na vida dela e ela saia branca e todo mundo vai saber que foi um curso que ela fez com você. Entendeu? E outra sugestão é, na hora que você está passando a base, daí é sugestão para todas, tá? Sempre reforçar a pegada no pincel, porque elas têm a mania de pegar aqui. E lá, quando a gente viu o pincel, com Giovana, ela falou de cerdas, de tamanho, de tipos, mas ela não falou de técnica, porque aí é na hora da aplicação mesmo, tá? Então, gente, ó, pincel de base, a gente nunca vai segurar ele perto das cerdas, que é como vocês sempre fazem, né? Como a maioria das mulheres, não fala sempre não, como a maioria das mulheres fazem. Então, elas têm uma mania de segurar muito bem nas cerdas. E se existe um cabo, gente, base, quanto mais esfumada, quanto mais espalhada, melhor. E a gente consegue esfumar, ó, segurando mais no final do pincel, do meio para o final. Então, vale a pena reforçar a pegada. Uma coisa que eu gostei muito foi que você falou de usar a sugestão do pincel de pó para fazer uma aplicação de base. Isso é muito legal, porque nem todo mundo tem o pincel de pó, né? Nem todo mundo tem um pincel de pó. E outra coisa que entra como sugestão é que não fale que é errado passar base com as mãos. Não é errado. Inclusive, grandes maquiadores, muitos maquiadores internacionais usam base com a mão. O que a gente pode dizer, Suzy, para você não assumir essa responsabilidade de você dizer que é errado, é o seguinte, não é indicado. Por quê? Por conta da sujeira das nossas mãos, aí a gente pode dar até o exemplo atual, a gente está vendo que o órgão mais sujo do nosso corpo é a mão, e um exemplo disso é o coronavírus, né? Então, é para a gente eliminar essa possibilidade de levar micro-organismos para áreas sensíveis, porque se eu passo base com a mão, eu vou tocar nos olhos, eu vou tocar na boca, então eu vou levar alguns micro-organismos que são muito perigosos e agressivos para áreas delicadas do meu rosto. E também para não passar calor das mãos para a base, né? Que a gente tem calor no nosso corpo, para evitar o processo de oxidação. Então, você foi bem na sua explicação. O que eu não aconselho é você dizer errado. Porque quando você diz que está errado, você está dizendo que todo mundo que faz isso é errado. E aí você assume uma responsabilidade muito grande, entendeu? Quando a gente está na posição de professor, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, eu conheço, sou amigo, já trabalhei na Natura, o Marcos Costa. O Marcos Costa não aplica base com o pincel. Ele não usa base com o pincel. Aí eu saio da empresa agora, né? Estou fora da empresa, fiz parte da equipe dele e usei muitos anos a base com a mão, e inclusive expliquei nas palestras da Natura da base com a mão, e agora eu digo que a base com a mão está errada. Entendeu? Então, é como se eu estivesse desfazendo tudo que eu ensinei lá atrás. Eu já ensinei a mais de 50 mil pessoas, e as 50 mil pessoas eu disse que era uma coisa e agora não é mais.
entendeu? Então, é só um exemplo, porque realmente isso acontece. Muitos maquiadores famosos não usam pincel. O Max Weber, por exemplo, ele não usa tantos pincéis, ele usa muito as mãos. Ele usa mais pincéis quando ele está em palestras ou em eventos. O Marcos Costa não usa pincel, e nem para corretivo ele usa pincel, ele usa muito as mãos. Então, a gente dizer que essas pessoas estão erradas é a gente comprar uma briga, entendeu? E aí não é legal, tá certo? É só mais uma dica também. Na verdade, gente, a gente nunca vai dizer que é errado. A gente sempre substitui essa palavra por se não é indicado, não, de repente o resultado não pode ser o mesmo, não pode ser legal, né? Mas usar essa palavra assim, tá errado, não é legal, tá certo? Só dicas que são coisas que a gente, no hábito mesmo da gente de falar, às vezes a gente fala algumas coisas que a gente, de repente, não deu tempo de pensar ou de refletir sobre o que isso pode impactar. E como você está falando de um curso online, gente, curso online ele tem um certo perigo, porque a pessoa pode pegar o que está gravado e publicar, entendeu? Às vezes ela publica até sem maldade, mas publicou. Então isso pode gerar para você uma repercussão gigantesca, negativa de algo que você afirmou sem ter essa certeza, entendeu? Então é só essas sugestões, mas na apresentação foi muito bom, foi maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa, Jetson. Com relação à entonação, que eu não consegui fazer aquele vídeo dos 5 minutos. Eu não consegui porque eu me atrapalhei um pouquinho com as aulas, com as questões que eu tive, e fiquei muito preocupada com a entonação. Melhorou? Tá bom, tá bom. A Porque entonação, estava muito linear naquele vídeo de é, 1 minuto. tá na postura, a entonação, tá tudo legal. Deu uma melhorada, assim, viu? Vamos lá para a próxima. Quem é a próxima? A próxima é Valquíria. Pronta? Vai Oi, dar aula, bom dia. Valquíria? Bom dia. Olha, deixa Tá sem som, Valquíria. pronto, agora está com som, né? É. E para abrir a câmera, que eu não Não tá abrindo, Val. Tua câmera não tá estou. funcionando. Peraí, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Oxe, ok. Tu tá em celular ou em computador? Eu estou em celular. É, não tá ativa a tua câmera, não. Desde o início da aula que tu nunca apareceu aqui hoje pra gente, Deixa eu sair e entrar de novo para ver, gente. Peraí. certo? É, Não. quem saiu, hoje é dia de Ângela. Ângela é antes ou depois de Valquíria? É depois, né? Cadê? Eu não estou conseguindo. Eita. Parece que é uma coisa, né? No dia que a gente precisa do negócio, ele dá pau. Isso acontece. Já aconteceu comigo também. Às vezes eu testo tudo antes e na hora dá um probleminha. Deixa eu ver aqui. Meninas, vocês ficaram com alguma dúvida aí sobre base, que eu possa ajudar vocês sobre as aulas? Ou alguma dica, ou alguma coisa que vocês pensavam em falar e ficavam inseguros? Jetson, tu acha que eu devo fazer isso? Jetson, como é que eu devo proceder? Tem alguma dúvida aí enquanto o Val tenta se organizar? Chegou, Valquíria. Saiu, Pronto, Valquíria. pronto. Chegou. Pronto, você vai dar aula. Aí. Oi, Você vai dar aula. vou. Veja, minha câmera tá boa assim, Jetson, vem. Tá. Ela está em algum tripé, em alguma coisa? Ah, Pronto. Eu acho que ela ela está tá. só assim, muito de baixo para cima de você. Deixa eu ajustar, deixa eu ver aqui. É só Porque. subir um pouquinho assim para ela ficar na altura, porque ela está muito aqui. Ela está pegando mais aqui o seu queixo, ela está pegando muito de baixo para cima. E agora?
Ainda, né? ainda, mas deu uma melhoradinha. Tu não tem Tá um melhor. livro, não, Val, que tu possa botar embaixo do tripé? Alguma coisa Tem, de... tem. Essas cabeças que estão aí são bonequinhas, é? É. Mas boneca de penteado, boneca de tamanho humano, eu sou muito observador. Eu também vi as bonecas. Ah, Eu ia até perguntar se pode maquiar esses bonecos. você pode o quê? Pode, achei. Então, esses 4 exemplos. Se pode maquiar esse tipo de boneca. Eu não sei, algumas podem, tem outras que não podem, não. Tem umas que podem, mas e tem outras que, se você maquiar, ela não sai da borracha, não. A maquiagem não larga, não. Tem umas específicas para maquiagem. Agora melhorou, pode ir. Melhorou, né? Bom, quem deu a aula anterior foi a Suzy, né? É. É. Pronto. Bom dia. Eu estou Ah, aqui para dar... peraí, Val, só um minutinho. Antes que eu perca o raciocínio aqui. Val comentou que a aula de Suzy foi um pouquinho longa, né? Mas aí eu quero dizer o seguinte, gente, a aula de base, ela é longa mesmo, viu, Val? Tem que ser uma aula longa. Ela pode ser dinâmica, tipo, você pode trabalhar algumas coisas no meio aí, quebrando, se de repente você achar que está longo. Mas é um assunto que tem que estar bem claro, porque a primeira aula que a gente vai dar, a primeira aula vai ser praticamente base. O primeiro momento do curso é aquela maquiagem para o dia a dia, ou uma maquiagem mais básica. Então, a gente tem que carregar muito aí nesse assunto de base, porque depois vai vir só máscara de cílio, blush e batom. Pronto. Mas, como base é uma coisa que as mulheres têm muita insegurança, são duas coisas muito importantes no curso de automaquiagem, que é o que leva mais nosso tempo. É a base, e o pincel e as bases. São os dois assuntos que, na hora que vocês forem fazer a programação, eles têm que ocupar mais tempo. Pincel e preparação da pele com base, tá certo? Não foi um erro, não. Foi só para reforçar, porque eu não sei como você está preparando a sua, Val, mas base não pode ser muito rápido, não. A gente tem que corre mais em outras coisas e base a gente se prende um pouquinho nela mesmo, que é o muito difícil, muito difícil. Ô, Jetson. Tem que testar também, né? Elas ficam pedindo, né, para testar, né? Exatamente. Ajudar cada uma. Eu sei que demora muito, porque tem que ajudar cada uma a identificar o seu tom, né? Giovana quer falar alguma coisa também. Não, era sobre o tempo mesmo que você falou. Se for uma aula, assim, é independente se for uma aula para uma pessoa, VIP, ou se for uma aula para uma turma, a gente tem que ter pelo menos 30 minutos destinado à base. Não, assim, não precisa ser 30 minutos. 20 a Você vai 30 ver minutos. dependendo das alunas, né? Se for um curso VIP, com certeza é mais rápido isso. Certo. Porque assim, veja só, a diferença é o seguinte, quando você está no curso VIP, você está com uma textura de pele. Eu estou fazendo um curso VIP para uma mulher de pele madura. Então, eu vou dizer qual é a melhor base para ela. E as outras eu vou dar só um superficial explicando para ela entender por que ela não pode usar as outras, tá? Mas eu já vou direto na dela. Mas se o curso tiver 5 alunas com perfis diferentes, eu tenho que passar por cada uma delas para que cada uma identifique a sua. Então, um curso em turma, ele vai tomar mais tempo, porque você precisa atingir as diferentes alunas, os diferentes perfis, tanto de textura de pele, quanto de resultado que cada uma precisa. Mas se você está com uma aluna só, você já vai direto na base dela, e as outras você explica por que ela não poderia usar as outras. Então, não precisa dar... Assim, essa explicação que Suzy deu, de diferentes efeitos e texturas, é legal porque ela falou do pincel. Então, cada cliente vai escolher um pincel que ache adequado, né? Mas, eu não sei se vocês perceberam, mas ela só usou a base em líquido, né? Que é uma outra coisa importante também. Trabalhe muito com a base líquida, porque a base líquida ela é
praticamente universal. Ela vai ficar bem madura, em jovem, em oleosa e seca. A base líquida, a gente encontra ela de várias... ela atinge o maior número de pessoas, a gente consegue atender com base líquida. Então, se tiver base cremosa, base compacta, é só na exemplificação, mas não demonstra, não usa, porque aí vai levar mais tempo ainda, entendeu? Entendi, sim. Certo. Pronto, vá. Agora com você, Val. Ô, Gedson, Oi. eu tem que ser uma coisa assim, eu pretendo fazer só individual, porque coisa com muita gente me deixa nervosa, entendeu? Não vou bem. Então, individual, ou eu sozinha gravando, eu também não quero, porque eu acho que meu olho é muito arreadinho e eu não quero gravar videoaula me maquiando, entende? Talvez futuramente se amadurecer para dar para senhoras, né? Assim, aí vai. Mas para jovens, É um público muito carente e é um nicho muito bom, um curso de automaquiagem para peles maduras. É um nicho. Inclusive, eu dei essa dica para a Claudinha, Cláudia aqui do nosso grupo, que ela também tem a mesma visão que você, porque eu acho que minha papo vai cair. Mulher, faz um curso para senhoras, faz curso para automaquiagem de pele madura. Não existe nenhum professor que faça isso. Só existe os cursos abertos. Então, você pode fazer um curso especial para peles maduras, você pode fazer um curso especial para peles negras, quem é negra, entendeu? Porque você vai ser, o seu curso, ele vai ser procurado por peles maduras. É você escolher um nicho e trabalhar com aquele nicho. E aí, como você tem pele madura, você vai fazer o que uma pele madura vai procurar, entendeu? ô Jetson, mas uma coisa é você ficar com o nicho de gravação de vídeo para a internet e outra coisa é você querer dar cursos de automaquiagem, não é isso? Isso. São coisas assim diferentes, eu acho. Sim. Mas se você Então, quer dar curso, mas se você quer dar curso de automaquiagem para peles maduras, aí você começa a dar dicas para peles maduras, certo. entendeu? Outra coisa, hoje seria uma coisa assim mais básica, não é para dar correção com só o seco, com os pozinhos, coisa seca, não é isso? Certo, Não é para certo. fazer, É um porque já é mais contorno de profundo. automaquiagem, gente. Em automaquiagem, a gente não trabalha com automaquiagem, a gente não vai ensinar aquele contorno em creme. Não ensinem contorno em creme com Enfim, automaquiagem, tá? A automaquiagem é contorno em pó. Pronto. Se alguém, por pronto. acaso, no meio da aula perguntar, mas eu já vi um contorno que é com produto cremoso, com bastão, isso aí é para profissional, vocês ainda não estão nessa fase. A gente está na fase de auto. Então, automaquiagem é aquela maquiagem que você consegue fazer sozinha. Fazer um contorno em creme, você tem que ser maquiadora para fazer isso. Então, você tem que fazer um curso de maquiador profissional para aprender contorno em creme se você quiser fazer em você. Mas no curso de automaquiagem não se trabalha o contorno em creme, não. Gente, se a gente for trabalhar no curso de automaquiagem, o que tem que ser no curso de maquiador profissional, primeiro, não vai dar o tempo. Você tem que ter 5 aulas, uma semana com a mulher. O dinheiro não vai compensar. Depois, a gente não pode ensinar a cliente aquilo que ela vai perder o desejo de ter um maquiador futuramente. Porque eu quero minha aluna de automaquiagem me chamando quando ela for casar, para eu fazer a maquiagem dela. Então, tem coisas que vai depender de um profissional. E tem coisas que é para você atingir uma necessidade do seu dia a dia, entendeu? Então, não ensinem em maquiagem, automaquiagem, contornos em creme. É pó e pronto. Certo. Pronto, era essa a minha dúvida. Então, Bom, vamos lá. eu vou me apresentar, dando continuidade ao módulo, né? O módulo da Souza foi de base. Eu vou dar continuidade com a apresentação do contorno aula de luz e sombra. Como é que é essa aula de luz e sombra? Né? A sombra, você vai sombrear as partes que você quer que não fiquem em evidência e vai colocar um pozinho mais escuro nessas partes. E a parte que você quer que destaque mais um pouco, você vai para a luz clara, que seria um pozinho mais claro, certo? Aí eu vou mostrar aqui.
aqui nós temos. Você precisa ter, para fazer esse contornozinho, pode ser dois tons de pó, um pozinho mais claro e um pozinho mais escuro. Né? Os pincéis, 3 pincéis já é o suficiente, 2 ou 3 pincéis. Você pode aproveitar até um pincelzinho de sombra, que é esse aqui. Esse pincelzinho de sombra aqui, a gente pode começar com ele. Pode aproveitar ele para esse contorno e também para a sombra. Vamos pegar um pó um pouquinho mais escuro. Aqui eu tenho uma cartela com 4 tons de pó. É uma cartela pronta para fazer contorno. Então, a pele já está com a base. Você vai pegar o pó com o pincel, pózinho um pouquinho mais escuro que a sua pele, e vem para o contorno. Se a testa for mais comprida, você pode fazer um contorno aqui, rende ao cabelo com um pozinho, olha, para tirar até aquela diferença que às vezes fica da base para a pele. Faz um contornozinho aqui, essa parte, para disfarçar, não ficar com sombreado. Isso aqui. Fez esse contorno aqui, que vai disfarçar, quando a luz bater a foto, não vai refletir o branco do seu couro cabeludo, rende a pele. Então, jogar um pouquinho desse pó escuro é bom, né, em todo esse contorno. Aqui, para dar uma afiladinha mais no rosto, você pode vir da área da orelha aqui, essa parte mediana aqui. Vem trazendo para cá, de fora para dentro, porque o excesso já fica por aqui, você vai arrastando. É isso aqui, entendeu? Arrastando no sentido, deixa os 2 dedos antes de chegar no lado, você para esse contorno que é o sombreado escuro. Aqui. Sombreadozinho escuro. Nariz, até da base da sobrancelha. Tira o excesso do pincel no papel, é importante para não marcar, não sujar demais. Esse primeiro contorno aqui, você pode usar o pincel mais cheio, mas quando vai para a base do nariz, você tira o excesso num papelzinho toalha, tá? Que é para não marcar a pele. Vem como pegou o pó, tira o excesso no papel toalha, que é para suavizar. E vem fazendo esse contorno da linha da sobrancelha até a metade aqui do nariz, se você quer afilar mais o nariz, que é o meu caso aqui. Tira excesso e vem. Pronto. Aqui eu já dei uma escurecida no contorno do rosto. Agora eu vou para a papada, que eu quero para esconder um pouquinho essa papada, a mesma coisa. Você tira o excesso ali no papel e faz isso. E distribui aqui. Vendo? Isso aqui vai fazer com que o rosto dê uma projetada assim para frente e disfarce um pouco essa papada. Certo? Aqui. Então, sombreadozinho aqui também. Porque quando você aplicar o batom, esse lado também vai estar um pouquinho mais projetado. Certo? Aqui foi a cor, foi o escuro. Você deposita ele na base. Já usou a base, depositou esse seu sombreado mais escurinho. Depois disso, você pode vir com um pó um pouquinho mais claro. Como é tudo em pó, depois eu falo do blush também, gente. Fala. Não, eu acho que Do blush tem outra pessoa. Eu acho que blush tem uma outra pessoa que vai falar. Deixa eu conferir aqui. É a Ângela. Ângela. Sim, sim, pronto. Então, depois de aplicar esse contorno, a gente pode dar uma esfumada nele para não ficar tão marcadinho. Ó. Vem fazendo tipo um C ao redor do rosto aqui, olha, na lateralzinha, e vai distribuindo.
para não ficar tão marcado. Aí você preparou, eu vou dar uma pincelada de leve aqui, só para não ficar tão marcado. Porque aqui, quando vier o blush aqui, encontrar o contorno, aí você vai unir o blush com o iluminador e o contorno. A parte de iluminação. Na parte de iluminador, você pode usar, se for de dia, um pozinho mais discreto, um iluminador mais discreto. E se for à noite, você pode abusar e colocar mais um pouco de brilho. Aqui eu estou com o iluminadorzinho da Mahave, eu tenho 2 tons, tá vendo? Mais escurinho e um mais claro. O iluminador, você pode aproveitar o seu mesmo pincel de contorno, dar uma limpada nele, o pincelzinho de contorno, para tirar o excesso no guardanapo, olha. Tira aquele excesso e vem para o iluminador. Se for de dia, você pode esquecer essa parte do iluminador, mas se for para a noite, você pode explorar mais um pouquinho. Aí vem aqui, olha, nessa área aqui. Sempre batendo o pincel para tirar o excesso, para não marcar. Aqui nessa área, um pouquinho. Aqui você pode aplicar bem pouco também nessa área aqui, ó, para dar efeito de luz. E pode colocar um pouquinho aqui no gomo do cupido e um pouco no queixo. As áreas que você quer destacar do seu rosto, você vai aplicar um pouco desse iluminador. É isso. Pronto. Terminei. Depois disso, aí vai aplicar o blush. E eu passo a aula para minha amiga. Terminou? É isso. Pronto. Eu morro de vergonha, mas terminei. Jogar pedra, jogue pedra aí. Nada disso. E aí, meninas, vamos... fazer, gente. Eu só tive coragem agora. Ótimo, mas chegou. Vamos lá. O que é que a gente vai trazer aqui de comentários? Me ajudem aí, meninas. O que é que a gente pode observar? Ô, Jetson, geralmente, quando eu vou fazer isso, eu já ensino na base, sabe? Quando eu vou fazer, eu já mostro uma base. Você pode botar uma basinha mais clarinha. Não, mas não tem problema, não. Né? Não tem problema. Fique se abalar, que não se justifique. Sua aula já foi dada. Mas e aí, meninas? Ô, Val. Oi, pode falar mesmo. Ô, Valquíria, tu encontrou... Eu perdi, tu encontrou o diminutivo, foi? Tu falou tanto diminutivo também. Foi mesmo. E falasse. Eu anotei aqui, viu? Eu anotei aqui. Eu acho que ela pegou o meu cacuete, bichinha. Não, rapaz. Isso é reflexo de quem tá nervoso. Eu sei. Aí eu disse, meu Deus do céu. Entendeu? Eu disse, meu Deus do céu, eu super preocupada com o diminutivo. A bichinha pegou o diminutivo todinho. Certo. Porque realmente, quando a gente fala muito diminutivo, fica bem... parece que você está dando aula assim para uma pessoa muito boba, tá entendendo? Fica parecendo isso. Vê só, Val, deixa eu fazer uma observação. Quando tu fala... Façam todas para me ajudar, porque eu sou muito tímida. Eu senti falta de você falar algumas regiões, assim, tipo, começa aqui próximo, né, próximo da orelha, pega essa região, assim, eu senti falta dessa parte de você falar, tipo, você quando colocou o contorno no queixo, você não falou, você só mostrou, você não disse, olha, a gente vai botar o contorno